E a palavra de Deus do dia de hoje quer nos provar que realmente é isso, que o Senhor ama o seu povo, que somos nós. Não é um povo abstrato, é um povo concreto, é um povo que somos nós. Esse povinho esse povinho que somos nós, e o Senhor nos ama de verdade. Graças a Deus, o tema desse acampamento de férias é esse justamente. O Senhor que se volta para nós, nós que somos o seu povo, o Senhor que nos escolheu para ser o seu povo, nós que, graças a Deus, fazemos parte do seu povo. E agora essa proclamação: o Senhor ama seu povo de verdade. Repete, canta outra vez: o Senhor ama seu povo de verdade. Comigo. O Senhor ama seu povo de verdade. 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 Nós acabamos de ouvir o Evangelho. O que estava acontecendo? João Batista começou a pregar, e a pregação dele tinha tanta força, tanto poder do Espírito. João pregava com tanta convicção que chegaram a pensar que João fosse o próprio Messias. E até mandaram mensageiros a ele perguntar se ele era o Messias. E João foi dizendo que não. Então eles começaram a perguntar: mas então, se não és o Messias, és um dos profetas? És Elias? E ficaram insistindo com João, e João foi dizendo: não sou. E ele acabou dizendo: eu sou apenas a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E o próprio Jesus foi ao Jordão para ser batizado por ele. Vocês conhecem todo o fato. Amanhã nós iremos celebrar essa festa, a festa do batismo de Jesus. E na ocasião do batismo de Jesus, o próprio João testemunhou a respeito dele, dizendo: esse é o Cordeiro de Deus, esse é aquele que tira o pecado do mundo. Depois ele disse: o Senhor me disse que aquele sobre quem eu visse pairar o Espírito Santo, esse é que devia vir para batizar no Espírito. Ele que o Pai enviou para derramar o seu Espírito. Eu batizo com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Os discípulos de João ouviram tudo isso. E passado um tempo, Jesus também começou a pregar. Os discípulos de Jesus começaram também a batizar. Daí começaram os ciúmes de discípulo com discípulo. Não é que João ficou enciumado, João não, muito menos Jesus. Mas os discípulos de João, que veio antes, por quem Jesus foi batizado, eles não foram capazes de entender o que se havia passado. Eles não sabiam ainda quem era Jesus. Viram apenas que Jesus foi batizado por João. E agora ele, Jesus, é que estava fazendo sucesso. Muita gente estava lá com Jesus. Por isso vieram com João cheios de dor de cotovelo. E interessante, que lindo, mais uma vez João dá também aos seus discípulos essa maravilhosa lição: ninguém pode atribuir-se a si mesmo, a não ser aquilo que lhe foi dado do céu, a não ser aquilo que lhe foi dado do alto. Ninguém pode atribuir-se nada, só aquilo que Deus nos dá, só aquilo que vem do céu, só aquilo que vem do alto, só aquilo que vem de Deus, e nada mais.
E de repente, vocês sabem muito bem que eu testemunhei quando vieram me perguntar se eu era o Cristo. Eu disse que não, porque eu não sou. Eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. É preciso que Ele cresça e que eu diminua. E nesse momento você viu que João usou uma comparação muito interessante, muito linda. Aquele que tem o esposo, aliás, aquele que tem a esposa ou a noiva, é o esposo. Mas o amigo do esposo, que está presente e ouve, alegra-se sobretudo com a voz do esposo. Que negócio é esse? Eu vou explicar a vocês. O casamento, no tempo dos judeus, era feito em 2 tempos. Havia o casamento e não era simplesmente noivado. Algumas traduções traduzem como noivado, só para a gente não pensar que já é o casamento definitivo. Mas na verdade, essa primeira fase era um casamento. Os dois já estavam casados, já estavam comprometidos um com o outro por casamento. Daí, cada um ia preparar a sua parte. O noivo ia preparar a casa e todo o necessário para a casa, enquanto que a noiva ia se preparar e preparar o enxoval para o seu noivo, para o seu esposo. Na verdade, já era seu esposo. Até nesses dias, vendo um filme a respeito de Nossa Senhora, belíssimo, muito bem feito, mostrava justamente o casamento de José e Maria, nessas 2 fases. E você sabe a dificuldade que passou José e a dificuldade que passou também Maria, porque ela ficou grávida por obra do Espírito Santo depois de ser desposada com José. Eles ainda não estavam coabitando. José estava preparando as coisas e Maria estava se preparando e preparando o enxoval, quando o anjo apareceu, quando ela ficou grávida, quando ela vai para a casa de Isabel, quando ela volta com os sinais da gravidez. Imagine como ficou José. Eles viveram tudo isso, porque o casamento naquela época era feito assim. Quando o noivo, que foi na frente, tinha preparado a casa, estava tudo pronto, ele mandava o que eles chamavam de amigo do esposo. Era uma pessoa de muita confiança, amigo dele, para ele ver se estava tudo preparado, se a noiva estava pronta, se ela estava preparada. O enxoval era de menos, mas se ela estava preparada. E o amigo do esposo vinha anunciar: olha, o seu esposo já está prontinho, a casa para você, minha filha, já está pronta. Até provavelmente ele já dava umas dicas como é que era a casa, como é que ele tinha preparado tudo para deixar a esposa com água na boca de ir para a sua casa. E aí sim, serem definitivamente casados. Aí fechava-se a celebração do casamento e eles iam viver juntos. João está dizendo: eu não sou o Messias, eu sou apenas o amigo do esposo, que foi enviado, e preste atenção, para avisar a esposa que ele está chegando, que ele está próximo. Até mais, João já estava dizendo: ele está no meio de vós, vós ainda não o conheceis, mas o esposo, aquele que vos ama, aquele que ama o seu povo de verdade, que amou com amor mais do que amor de casamento, ele já está no vosso meio. Então, preparem-se, convertam-se, mudam de vida. Toda a pregação de João era essa. Ele estava preparando a esposa, que era o povo de Deus, para a vinda daquele que vinha desposar esse povo, o Messias, o Salvador, Jesus, o Filho de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo nesses tempos algo paralelo,
Hoje já não é mais a primeira vinda de Jesus. Não. Agora já é a segunda vinda de Jesus. É a vinda definitiva. E veja que coisa interessante. Jesus veio. Na verdade, Jesus casou-se com a igreja. E para casar-se com a igreja, ele fez o que muitas vezes era preciso fazer. Porque às vezes o rapaz se encantava com uma moça que era escrava. Mas ele se encantava com ela. Ela era escrava. Ela estava sob o domínio de alguém. Mas ele se encantava. Se namorava dele, se apaixonava por ela. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que comprar a noiva. Aquela de quem o seu coração havia se encantado. E quando o senhor dela, aquele que a dominava como escrava, sabia disso, claro, ele subiu o preço, porque tinha alguém interessado nela, e claro, ele ia aproveitar a situação para vendê-la por um preço muito alto, uma vez que havia alguém interessadíssimo. Gente, foi isso que Jesus fez. Na verdade, nós estávamos debaixo do jugo de Satanás, todos nós. Pena que a gente não se recorde muito, infelizmente, da própria conversão. A gente rapidamente acaba se esquecendo, porque foi tão lindo quando o Senhor veio e nos resgatou, quando o Senhor, Ele nos tirou da nossa situação de escravos do pecado, de escravos do mundo, de escravos talvez de vícios, se não foram grandes vícios, mas nós estávamos amarrados no nosso egoísmo, na nossa maldade, na nossa indiferença. Tantas coisas estavam acontecendo conosco, tantas coisas estavam acontecendo conosco, e o Senhor veio. O Senhor não nos salvou assim aéreamente, não. O Senhor nos salvou pessoalmente a cada um de nós. O Senhor salvou a mim, o Senhor salvou a você. O Senhor pagou um preço alto pelo resgate de cada um de nós. Porque às vezes a gente pensa assim, muito por alto, né? Bom, Jesus morreu, claro, foi uma coisa dolorosa. A gente olha para o crucifixo, a gente fica assim, também dolorido com aquilo que Jesus padeceu. Mas uma coisa lá que aconteceu naquele tempo, os judeus o mataram, Jesus sofreu muito. Mas não, foi algo pessoal. E esta é uma coisa importantíssima. Jesus fez isso por cada um de nós. Gente, não é poesia quando se diz que Jesus sofreria a mesma coisa, que Jesus sofreria tudo o que sofreu por cada um de nós. Jesus sofreria tudo por sua causa, por minha causa, para resgatar a mim, para resgatar a você, porque o Senhor amou o seu povo de verdade. Nós éramos escravos, mas o Senhor nos amou de verdade. Desculpe, nós não éramos grande coisa para o Senhor se apaixonar por nós, para o Senhor nos amar, a ponto de querer nos resgatar, nos tirar da situação em que nós estávamos, mas Ele quis tirar-nos, porque nos amou. Não é que nós éramos importantíssimos, não, é porque Ele nos amou. Ele me amou pessoalmente, Ele te amou pessoalmente. Tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele suportou por mim, Ele suportou por você. Não é o caso de cantar hoje não, mas você conhece muito bem aquela canção que nós cantamos tantas vezes: ninguém te ama como eu. Olhe para mim, olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, realmente. O seu povo, aliás, o Senhor ama o seu povo de verdade, mas veja, não é o seu povo assim em geral, não, Ele ama cada um de nós pessoalmente. Ninguém te ama como eu, ninguém. Quer mais amor do que isso? Ele nos comprou por um preço altíssimo, o preço do próprio sangue. Ele comprou vida por vida. Para ganhar a sua vida, Ele deu a vida dele. Para que você vivesse, Ele sujeitou-se a morrer. E aí está a grande verdade.
para que você vivesse. Ele sujeitou-se passar pela morte, e passou. E que morte, meu Deus do céu. Depois da sua morte, Jesus ressuscita, porque o Pai vem, porque Ele fez isso por amor ao Pai, por amor a nós. O Pai o ressuscita, Ele sobe ao céu, está à direita do Pai, veja bem, preparando-nos um lugar. Você conhece a passagem do Evangelho de São João, capítulo 10, onde diz que na casa do meu Pai há muitas moradas? Se não fosse assim, eu lhes diria: eu fui na frente, disse Jesus, eu vou na frente, para preparar-vos um lugar, para preparar a casa. E quando tudo estiver pronto, eu virei e vos buscarei. Gente, é isso que Jesus foi fazer. Ele fez realmente como o esposo faz. Então o que aconteceu corresponde perfeitamente ao uso deles. Jesus veio, Jesus comprou-nos ao preço do seu sangue. O Pai o arrebata, o Pai o leva para o céu. Lá no céu Jesus não fica ocioso não. Não só Ele está no meio de nós, cuidando de nós que somos a esposa, mas Ele está lá preparando o lugar, como todo esposo devia fazer. Está preparando o meu lugar, o seu lugar. E veja bem, há um lugar no céu que é só meu, há um lugar no céu que é só seu. E de mais ninguém. E de mais ninguém. Assim como a casa que o esposo ia preparar era para a sua amada, não era para as mulheres em geral, qualquer uma, não. Era o lugar para a sua amada. Jesus foi e preparou um lugar para você. Ou você ocupa, ou eu o ocupo, ou esse lugar vai ficar eternamente vazio. Você já imaginou isso? Já imaginou isso para você? E já imaginou isso para Jesus? O seu lugar ficar eternamente vazio, porque ele era seu. E Jesus pagou o preço, e Jesus foi na frente para preparar o lugar. Só que isso não vai acontecer. E estou rogando a Deus que não aconteça para nenhum, que não aconteça para você. Ele veio buscar, mas não encontrou a sua amada, não encontrou a sua esposa preparada. E ele não pôde levá-la. Ele deu tudo, ele fez tudo para levá-la, mas não pôde levá-la. A casa ficou lá, o lugar ficou lá, vazio, vazio por toda a eternidade, porque não é para mais ninguém. Era só para mim, era só para você. Você está imaginando? Gente, não é uma brincadeira, isso é teologia, só que a gente está esmiuçando assim, de maneira bem no popular, para você entender, mas isso é teológico, isso é bíblico. E você não pode dar essa decepção para Jesus, não pode, você não pode dar essa decepção para o Pai, você não pode dar essa decepção para o amigo do esposo, porque agora o amigo do esposo não é mais simplesmente João Batista. Lá foi João Batista, era a primeira vinda de Jesus. Claro, era João cheio do Espírito Santo, tão cheio que pensaram que ele era o Messias. Mas agora Jesus enviou o próprio Espírito Santo para preparar a nós, para preparar você que é a esposa. E na verdade, assim como faziam naquela época, o amigo do esposo veio e disse: filha, o seu esposo está preparadinho. Até mais, ele me mandou na frente, mas ele já disse que já estava saindo. Ele ia dar um tempinho para eu chegar, te preparar, ver se você está pronta mesmo, porque ele já está vindo, e ele quer tanto vir te buscar, ele quer tanto te levar para a casa dele, que é a sua casa, que ele preparou para você, que ele já veio, ele já está a caminho, já ele chega. Você está me entendendo, gente? Quando nós falamos da vinda de Jesus, não é uma coisa terrificante, como infelizmente nós católicos pensamos, não, é o esposo que ama tanto a sua esposa, que não se aguenta mais. E agora veja bem, vendo a situação que nós, esposa,
a situação que nós estamos vivendo, vendo o mundo em que nós estamos, vendo a situação terrível do mundo no qual nós ainda estamos, o esposo, por amor de cada um de nós, ele quer vir logo. Ele quer vir logo, porque, veja, é a esposa dele, é a sua amada, é você, somos nós, igreja. Mas quando nós falamos nós, igreja, claro, somos nós, igreja. Mas ao mesmo tempo, é cada um de nós em particular, cada um de nós é a esposa, e porque todos nós somos a esposa, nós formamos a esposa de Cristo, que é a sua igreja. Então o fato de Jesus já estar vindo, e mandou o Espírito Santo, porque é interessante, se você vai olhar para o Novo Testamento, você vê que lá no início, os primeiros cristãos sabiam muito bem a respeito da vinda de Jesus. Os apóstolos, os primeiros cristãos, pregavam diretamente. O primeiro escrito do Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses. Foi escrito lá pelo ano 50, portanto uns 20 anos só depois da morte e da ressurreição de Jesus. E já nesse primeiro escrito, Paulo fala claramente sobre a vinda do Senhor. Você conhece muito bem, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Porque realmente, os que levavam a primeira evangelização, já levavam também o anúncio do Senhor que viria. Ele morreu, ele ressuscitou, o Pai o arrebatou e o levou para o céu. Eles eram testemunhas, os anjos nos disseram que ele voltará do mesmo modo que o viram subir, e os apóstolos já anunciavam, ele virá logo. Alguns tolos dizem, está vendo, os apóstolos se enganaram, Jesus ia demorar tanto. Claro que Jesus quis demorar tanto, porque os apóstolos, isso eles não podiam imaginar, que não eram só eles, não era só o povo judeu, não era só o povo daquela época e o povo daquela região, não, era o povo do mundo inteiro e de todos esses tempos, gente, até chegar a nós. Eu e você éramos também a esposa. Nós existíamos só no coração do Pai. Só existimos no coração do Pai, mas o Pai já nos tinha para Jesus, o seu Filho. Jesus já tinha você para Jesus, o seu Filho, de presente. E o Pai tinha que esperar que eu chegasse. Eu nasci em 1936 e graças a Deus estou vivendo até agora. Já completei 66. Não sei quando é que você nasceu. Mas veja, o Pai esperou tudo isso. Os mais novos, o Pai teve que esperar mais até que você viesse. E graças a Deus continuam nascendo crianças, o que mostra que Deus ainda não desanimou conosco, o seu povo. O Senhor continua amando o seu povo de verdade, mas ao mesmo tempo Ele já está anunciando, eu já estou vindo. Também porque eu não aguento mais o mundo que vocês estão. Como nos mostrou a carta de São João, se lá naquele tempo João pôde dizer que infelizmente o mundo jaz sob o poder do maligno, e você sabe que essa palavra jaz é a inscrição que está nos túmulos no cemitério, é o verbo jazer, quer dizer, está na morte. Pior do que escravo, está na morte, está sepultado debaixo do poder do maligno. Mas o próprio João afirma, mas nós somos de Deus. Embora o mundo esteja aí sob o poder do maligno, está, gente. É uma pena, mas está. Deus não quereria, mas infelizmente os homens foram abrindo as comportas. Os homens foram realmente, não somente aceitando, mas como se oferecendo ao pecado, como se oferecendo ao mundo. Desculpe. Como nós vemos nas ruas das nossas cidades, e infelizmente não é só nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades, infelizmente mulheres e meninas ficam lá se expondo, se oferecendo, especialmente em noites como de sexta-feira à noite, de sábado e domingo, mas
Não é somente na sexta-feira, no sábado e no domingo. Infelizmente são todas as noites, e algumas começam bem cedo, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, já estão lá se oferecendo. Mas o que elas ostentam, gente, o que elas mostram, se oferecendo ao pecado, é uma demonstração do que nós fazemos. É uma demonstração do que nós fazemos. Gente, para ter um pouco de prazer, para ter um pouco de felicidade, para ter aqueles prazeres que o pecado dá. E infelizmente nós somos tão sem juízo, que estamos aí, desculpe, que nem prostituta, que nem mulher da vida, se oferecendo ao pecado, se oferecendo, até se esnobando, se exibindo diante do pecado, como dizendo: me escolha, me pegue, me leve, faça tudo comigo. A gente acaba dizendo para o pecado, infelizmente, sem juízo que nós somos. E São João vem recordar, infelizmente o mundo está sob o poder do pecado, mas nós somos de Deus. Você é de Deus, desde sempre você já estava no coração do Pai, para ser presente para Jesus, e mais do que isso, Jesus já veio, Ele já desposou você. Alguns povos, como os hindus, que tem um ritual, uma celebração de casamento, com sangue, se faz um corte no pulso dele e dela, e os dois unem os pulsos, e os sangues de um e de outro se misturam. Gente, foi isso que Jesus fez. Não foi apenas um cortezinho no pulso, não. Você sabe que Jesus deu todo o seu sangue para desposar você, a mim. Somos dele, fomos comprados por um alto preço. E por que ele quis a gente? Desculpe, bela droga que somos nós, bela droga que somos nós. Desculpe, às vezes somos pior do que essas mulheres que ficam se exibindo, talvez já velhas, envelhecidas, cheias de doenças, e se exibindo, se oferecendo nas ruas todas as noites. Mas o Senhor nos amou, e não foi quando nós estávamos bonzinhos, não foi quando nós já estávamos santos, que Ele veio para nos amar e nos desposar. Não, foi quando nós ainda estávamos no pecado, vivendo no pecado, nos oferecendo ao pecado, nos exibindo como que nos dando ao pecado. Já nessa situação Ele nos amou. E agora o que o Senhor está dizendo: eu não quero mais te deixar na situação que você está, justamente porque nos tempos que vocês estão vivendo, o mundo jaz sob o poder do maligno. Porque, como está no livro do Apocalipse, o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, e o Senhor nos diz: sim, pouco tempo resta para ele, porque pouco tempo lhe resta, nos diz Jesus. Ele veio com grande furor, com grande ira sobre vós, e esse estrago que ele está fazendo nos tempos de hoje, no mundo de hoje, é porque pouco tempo lhe resta, muito pouco tempo lhe resta. É por isso que eu, que sou esposo, não aguento mais ver vocês nessa situação. Eu estou apressando a minha vinda. Se eu aguardo, se eu espero, se o Pai me manda esperar, ora, sou eu que peço ao Pai: Pai, clemência, misericórdia, espera mais um pouquinho. Ora, é o contrário, eu quero ir, porque eu amo vocês, eu amo a minha esposa, mas o Pai me disse: meu filho, espera um pouquinho. E por que nós esperamos? Por que o Pai quer esperar? Por que eu quero esperar? Porque eu não quero primeiro pegar você despreparado, pegar você despreparada. E segundo, eu não quero pegar outros despreparados, não quero. Há muita gente ao seu derredor que ainda está debaixo do poder do maligno, está. E mais do que estar debaixo do poder do maligno, está aí se oferecendo ao pecado, gostando do pecado, se exibindo ao pecado. E eu tenho feito de tudo
para arrancar vocês, para alertar vocês, porque é você que precisa sair do pecado, é você, é uma decisão sua. Não sou eu que vou poder pegar você pela mão e te tirar, não, é uma decisão sua, a decisão é sua. Deixar o pecado, romper com o pecado, sair, pular fora dessa situação, é uma decisão sua. E eu estou há tanto tempo esperando essa decisão. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Nós não vamos cantar não, mas você conhece muito bem a música. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Jesus tem feito tudo isto. Quando é que você vai se decidir? Porque ninguém te ama como eu. Você é a minha esposa, eu já te comprei. A casa está pronta, está tudo pronto. Se eu não vim buscar você e os seus irmãos, é porque, primeiro, eu não posso te encontrar despreparada. Não posso. E segundo, eu não posso encontrar outras despreparadas. Até vivendo nos braços de outro. Nos braços daquele que realmente é o maligno, que quer dizer, é tão cheio de mal, porque não se enganem, não é o seu bem que ele quer, não, ele é tão cheio de mal, tão covarde, tão sujo, que camufla tudo, e faz você entender que viver essa vida, que viver essa situação, que viver no pecado é a coisa mais gostosa, é a coisa melhor do mundo. Ele é o maligno. Eu não posso chegar e te encontrar nos braços dele, não posso. Amando a ele, se entregando a ele, não posso. Se prostituindo com ele, adulterando com ele. Não, você é meu, você é minha, eu te comprei. Você está me entendendo? Gente, não é história, não é poesia. Eu fico com medo que você fique pensando que isso é poesia, que isso é modo de falar. É que o padre, como alguns que falam bem, fala assim, com essas comparações todas. Não, gente, não é comparação, não é poesia, é a realidade. Só que a gente explica com todos esses termos, com essas comparações, do jeitinho que Jesus fazia. Jesus usava tantas comparações, tantas histórias, para explicar o que ele estava fazendo. E graças a Deus, a gente faz da mesma forma, mas não é poesia. Isso é a realidade. Jesus não quer te encontrar nos braços de outro, e do outro que é o maligno, é o mal por excelência, que só te quer mal, e quer te levar com ele por toda a eternidade, enquanto que ele, Jesus, que te comprou ao preço do seu sangue, que foi na frente, que preparou o seu lugar, ele que é o bem, o sumo bem, só ele é o bem, só ele te ama, o outro não. O outro é como um adúltero qualquer, que só quer aproveitar de você, só quer acabar com você. Como acontece que muitas vezes esse adúltero acaba passando doença para uma menina, para uma mulher incauta, despreparada, pega pela carência afetiva. Ele, na verdade, passa todas as suas doenças, todos os seus males, ele passa a sua malignidade para aqueles que se entregam aos seus braços. Estou lhe falando as coisas como elas são, nuas e cruas. Ele passa toda a sua malignidade, e o Senhor não pode te encontrar nessa. Sai dos braços dele, sai desse amor falso, sai dessa situação. Ele não é bom, não. Ele não quer o seu bem, não. Ele não quer a sua felicidade, não, embora ele o diga. Como todo adúltero faz isso, como todo amante faz isso. Ele só quer o seu mal e passar toda a sua malignidade agora, e o pior, depois, por toda a eternidade. E Jesus lhe diz: porque eu não posso te encontrar assim, é que eu ainda estou me contendo. Mas eu já mandei o amigo de esposo, que agora é o próprio Espírito Santo, para preparar você.
Sou eu, diz Jesus, quem batiza com o Espírito Santo, sou eu. Sou eu quem lhes dá o Espírito sem medida. Para quê? Para você se preparar, para você sair do mal, para você sair do pecado, para você se desvencilhar das malhas do mundo, para você se desvencilhar dos braços desse sedutor maligno, você e os seus, para ser bem concreto, você e cada um dos seus filhos, porque nenhum deles pode se perder. Cada um deles também é minha esposa, é minha amada, seu marido, seu pai, seu irmão, mas não somente os que são da sua família, essa humanidade inteira. Eu conquistei um por um, eu comprei cada um ao preço do seu sangue, e ninguém pode se perder, ninguém. Por isso que eu estou lhe dizendo, ninguém te ama como eu. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim. Não espere para depois. A hora é agora. Decisão é decisão. E é uma hora em que a gente tem que tomar a decisão. Verdade ou não é? E a decisão é num momento, num curtíssimo momento. Tomou a decisão. Não deixe para depois. É que a própria tentação, o próprio maligno fica colocando em nós, mas e as consequências? E se eu me entrego? Se eu abro mão do pecado? Se eu sair dos braços dele que eu estou gostando tanto? O padre acabou falando aí que é o próprio maligno e tal, mas será mesmo? Está tão bom, está tão gostoso a vida que eu estou vivendo, a situação que eu estou vivendo, buscando a mim mesmo, buscando a minha felicidade. É assim que eu gosto, é assim que eu quis. Só que Jesus está dizendo, tome a decisão agora, não deixe para depois, porque ninguém te ama como eu. Se decida agora, neste momento, e fale a sós com Jesus. E nem vou ficar falando, vou deixar que o teclado toque, e você faça a sua decisão diante de Jesus. Eu vou ficar apenas orando, e orando interiormente, orando ao Senhor, por você, pela sua decisão agora. Se no fundo do coração, se decida e diga qual é a sua decisão. Diga concretamente, até mesmo o que você deixa e o que você acolhe agora. Faça isso. Não sei até quando você foi, mas eu quero ajudar você. Em primeiro lugar, aceite a Jesus como o seu amado. Se você não ama, Ele amou você. Talvez você não ame como era preciso amar, mas Ele ama você. Então, aceite Jesus. Aceite o amor de Jesus. Aceite o amor que Ele é este amor. Aceite. Ele ama você pessoalmente. E mais, Jesus não amou você por ser bonzinho, por estar perfeito, por ter feito tudo certinho. Não. Ele amou você no erro, no pecado, no vício, na escravidão. E Ele quer tirar você dos braços do maligno. Só que a decisão é sua. Ele não pode arrancar você. Então decida-se agora, não mais pelo maligno, mas por
Jesus. Não mais pelo pecado, mas por aquele que ama você. Se renda ao amor dele. Você está se rendendo ao amor. Diga não ao mundo que amarrou você, que prendeu você. E se entregue àquele que deu a vida por você. Foi vida por vida. Foi sangue por sangue. Aceite Jesus do fundo do coração como seu esposo. E como acontece com o esposo é Senhor. O esposo é Senhor. Claro, um Senhor que ama. Você que viveu tanto sobre outros senhores, dominado nos braços de outros senhores. Aceite Jesus como seu Senhor, o Senhor que te ama. E aceite Jesus como seu Salvador. Ele na verdade salvou, Ele está salvando você, Ele quer ser o seu Salvador. Aceite Jesus e aceite a vida nova que Ele está lhe apresentando agora. E aceite aquilo que Ele lhe dá. Ele quer derramar sobre você o amigo do esposo, o Espírito Santo. Ele quer você cheio, Ele quer você cheia, batizada no Espírito Santo, para você ter força. Nem espere ser perfeito para depois receber essa graça. Não, receba essa graça agora, a graça do batismo no Espírito Santo. Receba, para ela lhe dar força para você romper com o pecado, para você romper com o maligno, romper com o mundo, romper com a situação que você está vivendo. Aceite a graça do batismo no Espírito Santo, para você se entregar a Jesus e para você entrar na vida nova. Não espere ter uma vida nova para depois receber essa graça. Você não vai conseguir, é só pelo poder do Espírito. E Jesus tem feito isto. Ele que derramou o seu sangue, agora quer derramar sobre você o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque estás fazendo isso. Abra-se agora para o Senhor e fale você também. Peça para Jesus que lhe dê o Espírito Santo, que batize você com o Espírito Santo. É Ele quem batiza no Espírito, é Ele quem dá o Espírito Santo, sem medida, Ele que infunde o Espírito Santo. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós queremos, eu quero, Senhor, eu preciso, esses meus irmãos precisam, Senhor. Somos a esposa e cada um de nós é a esposa. Sim, Senhor, enlaça-nos com esses laços de amor, que é o próprio Espírito Santo, Senhor, que envolvidos por esse amor que é o Espírito Santo, que cheios desse amor que é o Espírito Santo, Senhor, nós nos decidamos a romper com aquele que é o maligno, entregar-nos a Ti, Jesus, porque realmente hoje eu reconheço, ninguém me ama como Tu, Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Solta a sua voz. Sim, é um canto nupcial. É um canto nupcial, onde o próprio amigo do esposo está cantando em você esta canção. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque me toma totalmente. Obrigado, Jesus, porque me desposa. Obrigado porque me falou de maneira muito concreta, com amor, mas com firmeza. Obrigado, Jesus, porque me dás o meio de realizar isso. Me dás o Espírito Santo, me reavivas na vida no Espírito, reavivas em mim a graça do batismo no Espírito Santo. Eu não posso continuar a viver levianamente, não posso, Senhor, não posso continuar vivendo levianamente, não posso, Senhor.
Eu só posso viver, Senhor, nos teus caminhos, me entregando a ti. Eu sou o teu povo, eu sou a tua esposa, Senhor. Tu és o esposo. Obrigado, Ele. Solta a sua voz, sem medo. É um belíssimo canto nupcial, onde o próprio amigo do esposo põe o canto em você, e você canta para o seu esposo Jesus. Obrigado, 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 Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu vês a minha fraqueza, mas amas a minha fraqueza. Tu me amas na situação que eu estou, Senhor, e é por isso que eu me entrego totalmente a ti. Rompo hoje, Senhor, com o pecado, e começo hoje, Senhor, uma vida nova, totalmente nova, inteiramente nova, Senhor, no teu Espírito. Só o teu Espírito para me dar esta graça. Muito obrigado, muito obrigado.